Isso aí. Então a gente inicia com uma oração, tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez sobre a Tua Santa Palavra. Nos dê o Teu Espírito Santo para que abra nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender claramente o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Esteja conosco todos os momentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá então, gente. Todos nós sabemos o quão é importante e necessário entendermos com clareza sobre assuntos como Santa Ceia, né, para podermos receber ela de forma digna, sobre o batismo, né, para termos a certeza de que por ele fomos acolhidos na família de Deus, sobre a fé, sobre o perdão, vida eterna, e sobre tudo mais do que diz respeito à nossa vida cristã, debaixo da graça de Deus. Todos esses assuntos são muito importantes para nós. Assim como eles, também é importante e é necessário também termos uma melhor compreensão e prática sobre o que é oferta. Então, oferta é o assunto que nós vamos estudar no estudo de hoje. Tá? Com certeza, a oferta ela é um assunto que sempre existiu certa dificuldade em ser tratado e é uma realidade desde o começo do mundo. Né? Lá em Gênesis, por exemplo, na história do primeiro assassinato do mundo, nós já percebemos que existe uma dificuldade nesse assunto. Caim trouxe uma oferta da qual Deus não se agradou. Né? Provavelmente Caim não ofertou como Deus esperava que ele ofertasse. E também lemos a história de Ananias e Safira no Novo Testamento, que resolveram tirar parte de sua oferta para si mesmos, ao invés de entregarem a Deus. E poderíamos lembrar aqui de tantos outros exemplos em que a boa prática da oferta não foi feita como deveria, assim como também temos exemplos de uma boa prática de oferta, como a viúva pobre, que nós vamos ver também um pouco hoje, né, que ofertou apenas 2 moedinhas lá e ofertou tudo que ela tinha. Né? Bom, esse assunto da oferta, de não termos boa prática da oferta, isso também acontece entre nós hoje. Né? Muitas pessoas hoje não ofertam como deveriam, ou até mesmo nunca nem ofertaram a Deus. Né? Isso se dá, com certeza, pelo relaxo de alguns, mas também pode ser pela falta de compreensão sobre esse assunto. Né? Então, precisamos falar e estudar um pouco sobre isso, para, quem sabe, trazer uma clareza e tirar dúvidas a respeito da oferta. Bom, todos nós somos extremamente abençoados por Deus, né? Tanto os que têm maiores posses e propriedades, mais riquezas, quanto aqueles também que são menos abastados. Então, as bênçãos de Deus são concedidas a nós diariamente, a todos nós, independente de quem é rico, de quem é pobre, todos nós somos agraciados com as bênçãos de Deus, sem exceção nenhuma. E tudo que nós somos e temos, sendo pouco ou sendo muito, nós o temos porque Deus nos dá. Né? Deus nos dá tudo o que precisamos. Com certeza, nenhum de nós aqui estaria aqui hoje se o Senhor não nos desse esse ar para nós respirarmos, né? Ou se não mantivesse em atividade o nosso aparelho respiratório, o nosso coração, que pelo bombear do sangue, ele leva esse oxigênio que respiramos para todo o organismo. Né? Então a gente está vivo, nós estamos vivos porque Deus nos mantém vivo, nos proporcionando as necessidades básicas para nós vivermos. E assim como Deus faz com o oxigênio, Ele também faz com nossos alimentos, com nosso vestuário, com nossos amigos, família, trabalho, lazer, enfim, com tudo. Né? Deus nos dá tudo. No Salmo 150, versículo 6, está escrito assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós temos motivos para louvar ao Senhor, né? E existem muitas maneiras de nós fazermos isso. Em Provérbios 3, versículo 9, o rei Salomão nos dá uma dica de uma das coisas que nós podemos fazer para louvar a Deus. Lá em Provérbios 3, versículo 9, o rei Salomão escreve assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Nós vemos, então, a partir desse versículo de Provérbios, que a nossa oferta é para louvar a Deus, né? Honrar a Deus. E com as ofertas, então, nós honramos e louvamos ao nosso Senhor.
E o conselho que Deus nos dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Perceba que em jogo aqui não são nossos bens em si, o nosso dinheiro em si, mas sim o honrar a Deus, né? A honra a Deus. E o uso de nossos bens é só um meio de expressarmos essa honra a Ele. Então, todo o nosso louvor a Deus é movido pela fé, né? Quem não tem fé no Senhor não tem interesse nenhum em louvar a Ele, né? Quem não acredita em Deus não vai ter interesse em louvar a Deus. Assim como pela fé Abel louvou a Deus com suas ofertas, né? Honrando a Deus com suas ofertas, nós também queremos fazer isso porque nós amamos o nosso Deus e nós temos fé nele e nós queremos dar alegrias também ao nosso Senhor, né? Às vezes pode ser talvez difícil cumprir isso, né? Nós temos muitos compromissos em nossas vidas. Por exemplo, como é que eu vou ofertar se eu passo necessidade, né? Como é que eu vou ofertar a Deus se as contas estão por pagar, né? Como ofertar se eu não consigo realizar meus sonhos, ou ter uma casa própria, ou um carro, fazer uma faculdade? Como é que eu vou ofertar sendo que eu não realizei essas coisas ainda? E precisamos lembrar, gente, que é Deus quem nos dá tudo, e a oferta é uma maneira de nós honrarmos ao nosso Deus por tudo o que Ele nos dá. E precisamos estar sempre cientes de que ofertar faz parte da nossa vida cristã, né? Porque como administradores das coisas de Deus, nós temos o dever de administrar bem o que Ele nos dá. Então, antes de falar sobre oferta em si, precisamos primeiro aprender um pouco sobre o que é administração cristã ou mordomia cristã. Ou seja, como sermos bons administradores ou bons mordomos de todas as bênçãos que Deus nos dá. E a partir disso, nós então teremos base para falar especificamente sobre oferta, que é o meio de nós louvarmos a Deus por tudo. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Então, o que é administração cristã? O que é mordomia cristã? Eu vou usar com vocês a palavra administração, que eu acho melhor, né? Administração cristã. Mas é um outro termo para mordomia cristã, tá? Então, como cristãos, nós entendemos que tudo que existe foi criado por Deus, né? Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu e tudo pertence a Ele. Não existe nada que seja nosso, né? Nosso corpo, nossos dons, nossos bens, nosso tempo, tudo isso é de Deus. A nossa vida inteira é de Deus, né? Tudo é dele. Por isso, nós, aqui nesse mundo, em que nós estamos apenas de passagem, nós somos apenas os administradores das maravilhas que Deus nos dá, que Deus nos concede. E ser um bom administrador das coisas de Deus é o que Ele espera em resposta ao seu amor por nós. Então, Deus espera que com tudo que Ele nos dá, dons, bens, tempo, corpo, Deus seja honrado e glorificado. E por isso, motivados pela graça de Deus, pelo que Cristo fez e faz por nós, procuramos sempre sermos fiéis na administração de tudo o que nós temos durante nossa breve vida aqui no mundo, né? Sempre que nós somos bons administradores das coisas de Deus, estamos glorificando a Deus, estamos glorificando e honrando a Ele. E o que Deus nos dá para administrarmos, né? Deus nos concede oportunidade de administrarmos diversas coisas, como nosso corpo, nosso tempo, nossos dons e também nossos bens. E como nós vamos administrar bem cada uma dessas coisas? A gente vai ver um pouco sobre cada uma dessas coisas, como nós vamos administrar bem cada uma dessas coisas, tá? Quando a gente pensa no corpo, no nosso corpo, por exemplo, podemos ter uma ideia da complexidade que é o nosso corpo, mesmo nem tendo estudado medicina, né? O corpo humano, ele é maravilhoso. Cada órgão, desde a ponta do nosso pé até o último fio de cabelo, nosso cérebro, coração, pulmão, pâncreas, fígado, enfim. Tudo isso está no seu devido lugar, né? Nosso ouvido no devido lugar, nosso nariz no devido lugar, cada coisa no seu devido lugar, com a sua função
e a sua importância. Então, Deus nos fez tão perfeitos assim para que nós honremos Ele, para que nós glorifiquemos a Ele. Por isso, como cristãos, devemos cuidar sempre muito bem do nosso corpo, lutando contra o pecado e contra a corrupção do pecado. E como é que nós vamos cuidar, como é que nós vamos fazer isso com o nosso corpo? Nós cuidamos bem do nosso corpo quando a gente evita o pecado, quando a gente cuida de nossa saúde, quando a gente evita vícios dos mais diversos possíveis, reservando um tempo para descansarmos, né, uma boa noite de sono, controlando nossas capacidades, né, nossa língua, que às vezes trabalha muito de forma pecaminosa, né, mas ela também pode ser vista como uma forma, pode ser usada como uma forma para glorificar a Deus, né? A nossa força que nós temos, que pode ser um auxílio, mas também pode machucar, né? O nosso sexo, né, que pode glorificar a Deus, mas ao mesmo tempo pode deturpar o que Deus planejou. Então, a gente cuida de nosso corpo quando agimos conforme a vontade de Deus e usamos o nosso corpo também para a sua glória, tá? Então, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, isso significa aqui que o nosso corpo precisa ser colocado diante de Deus de forma pura, né? E que administremos bem o nosso corpo. Assim também como nós vamos administrar bem também a nossa mente, né? O que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós lemos, as orientações que nós recebemos e como nós processamos essas informações em nossas vidas. Ou seja, existe uma necessidade muito grande de nós administrarmos de forma correta o nosso corpo, a nossa mente, porque nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus. Então, quando nós deixamos de cuidar bem do nosso corpo, ou deixamos de fazer, de cuidar e zelar bem pelo nosso corpo, nós estamos sendo, não estamos cuidando bem do santuário do Espírito Santo, né, da habitação de Deus. Né? Deus faz morada em nós. Então, nós precisamos cuidar bem dessa morada do nosso corpo, porque ela também é a habitação de Deus. Né? Por esta razão, precisamos sempre administrar de forma correta o nosso corpo e a nossa mente, cuidar bem dele, preservar bem nosso corpo, né, para que ele seja um meio bom de ser de glorificar o nosso Deus, né, de honrar ao nosso Deus. Sobre o corpo, algum comentário, algum acréscimo? Pedro, quer falar? Então, eu tinha perguntado agora nesse domingo pro Vitor, quando a gente estava lá no culto campal, e é uma Aham. coisa que realmente me chamou a atenção, né? Por exemplo, quando a gente pega e pronuncia o nome de Deus num momento de surpresa, muito relacionado ao segundo mandamento, né? Se nós simplesmente pensarmos e não concluirmos a ideia, estaria errado? Ou só se torna algo errado quando nós pronunciamos assim, ai meu Deus, e aí não terminamos a frase? A gente entende que a gente também peca com palavras, com pensamentos também, né, Pedro? Então, se a gente pensa que a gente também Sim. peca contra pensamento, talvez seja um pecado também, né? Também seja um pecado porque a gente só pensa nisso, né? A gente só pensa nisso. Aham. Mas para isso também existe perdão, né? Se arrepender da hora ali, Aham. Sim, existe sim. perdão Aham. também. Justamente. É isso? Porque imagino que em relação a isso, né, nós estejamos, enquanto aqui na Terra, sempre numa constante intenção de queremos glorificar mais a Deus. Uhum. E para isso, nós sempre queremos corrigir, seja pelas menores coisas e maiores coisas das nossas vidas, né?
Como que ingratidão, continua o tema do estudo. Sim. A gente sempre vai, como cristão, disse, a gente sempre vai querer glorificar e honrar a Deus, né? Mas como nós somos pecadores desde o nascimento, é quase impossível fazermos isso da melhor forma possível. Mas tentamos constantemente fazer isso da melhor forma possível, né? Mas sempre que nós não conseguimos fazer isso, precisamos de arrependimento e pedir perdão a Deus. Ó Deus, não consegui te honrar como deveria, peço perdão, que o Senhor me perdoe, né? Para a gente receber esse perdão de Deus, né? Então, sempre que a gente não honra a Deus como a gente quer, como a gente gostaria de honrar, por causa do pecado não conseguimos fazer, sempre podemos fazer, sempre pedir perdão também a Ele, né? Quando a gente não glorifica ou não administra bem as coisas que Ele nos concede, tá? Bom, isso aí? Vamos lá, então. Uma outra coisa que Deus nos deu para administrarmos é o nosso tempo. Quanto tempo vocês têm? 24 horas por dia? 168 horas por semana? Será que é só isso? Com certeza todos nós já dizemos aquela frase assim: ah, mas eu não tenho tempo, né? Essa frase aqui, eu acho que é uma grande mentira, né? Todos nós, com certeza, temos tempo, sim. Talvez uma melhor frase seria: eu não administrei corretamente o meu tempo. Então, assim como administrar nossa vida, nosso corpo e a nossa mente, nós também precisamos administrar bem o nosso tempo. É claro que nos tempos de hoje, o tempo é muito relativo, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um carro para ir e vir, vai levar muito menos tempo para chegar ao seu destino do que alguém que pega um ônibus, né? Então, se você tem uma reunião de trabalho, uma pessoa que vai pegar o ônibus vai ter que sair muito mais cedo do que uma pessoa que tem um carro. Ou seja, um dia de 24 horas pode não ser o mesmo para uma pessoa ou para outra pessoa, devido às dificuldades que podem ocorrer durante o dia. Mas isso não quer dizer que não precisemos administrar bem o nosso tempo, né? Precisamos do tempo para dormir, precisamos de tempo para trabalhar, para lazer, para alimentação, para ouvir e estudar a palavra de Deus, o tempo também para irmos à igreja, participar dos cultos, estudos, departamentos, né? Deus tem nos dado bastante tempo e por isso precisamos de administrar ele de forma correta para que possamos dedicar a nossa vida também a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4 e 5, diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós vamos agir com o nosso tempo como luz do mundo para as pessoas, né? Administrando nosso tempo bem, sendo luz nos tempos que nós precisamos administrar de forma correta, né? Nós temos tempo para fazer todas as coisas que dizem respeito à nossa vida cotidiana, né? Como também temos tempo também para fazer as coisas relacionadas ao reino de Deus, né? O tempo, ele é um presente especial que Deus tem dado para todos nós para também administrarmos bem. Então, isso fica uma reflexão para nós, né? Onde é que nós estamos deixando, colocando o nosso tempo, né? Onde nós estamos priorizando o nosso tempo? Será que nas redes sociais, em Reels do Instagram todo dia inteiro, né? Nosso trabalho, estamos trabalhando demais, será? Estamos dormindo de forma adequada, com tempo suficiente, né? Então, as perguntas para a gente refletir, né? Estamos administrando bem o nosso tempo? Então, esse tema sobre a administração do tempo também é fundamental para nós refletirmos, né? Estamos administrando bem ou não estamos? Né? Pedro, pode falar. Como o senhor faria uma lista de prioridades, assim, como, por exemplo, com a família, com Deus, com o trabalho, com a igreja? E acho que são esses quatro, né, os que mais permeiam, assim, no dia a dia. Trabalho e estudo ali, a mesma coisa, né? Sim, é verdade. Isso é interessante fazer mesmo uma lista de prioridades, né?
Eu sei que, por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, no celular, né, tu consegue estabelecer tempo para o celular, né, para você não passar muito tempo no celular, né? No Samsung tem o bem-estar digital, que é muito interessante isso, né? Mas é sempre onde nós estamos priorizando, né? Estamos priorizando mais a rede social, estamos priorizando mais o trabalho, ou a igreja, ou o tempo com Deus, né? Tempo para oração também, né? Temos que dedicar um tempo para oração, para devoção, enfim, né? Então hoje a gente está colocando nosso tempo, Assim, né? Vamos refletir sobre uma isso, né? coisa é que sempre levava a reflexão é que, por exemplo, durante a semana nós podemos ficar, vamos supor, hoje todo mundo com o celular a um palmo de distância, e se estiver fora da Aham, tua mão, exatamente. ficando 1 hora por dia, assim, estipulando um tempo. E aí você para Aham, para refletir, mas quanto tempo que eu passo com Deus todos os dias e quanto tempo eu tenho gastado nessas outras coisas? Né? É até uhum, interessante, né? Que em 5 minutos, você termina antes de 5 minutos. Então, às vezes, você ter um momento ali com Deus é muito mais rápido e muito mais ligeiro do que a uhum. gente pode pensar, né? Sim. E aí eu lembro muito de Lutero, né? A gente teve o estudo com os jovens, né? O pastor Ivan lembrou muito bem isso. Que Uhum. Lutero, quando tinha muita coisa para fazer, o que ele fazia? Eu preciso orar mais, preciso passar mais tempo com Deus, né? Então ele priorizava o tempo com Deus, né? Num dia que era muito puxado, ele sempre priorizava mais tempo com Deus. 3 horas de oração, imagina, é bastante tempo, né? E muitos de nós nos contentamos com 5 minutos ali com Jesus, na devoção, lê ali por dia um capítulo, uma devoção e tá de boa, né? Tá tranquilo. Então, é sempre pensar nisso. Qual que é a nossa prioridade, né? Está sendo Deus, tá sendo o contato com Deus, a oração com Deus, ou outras coisas, ocupando outras coisas que eu digo assim, outras coisas que sejam muitas vezes irrelevantes, né? Como passar o dia inteiro rolando o Reels do Instagram, né? É uma coisa que é irrelevante, né? Muito tempo que você gasta ali, né? Quando a gente podia estar fazendo outra coisa ao invés disso, né? Então, coisas assim, né? Estamos dando prioridade a coisas que não edificam nada, estamos dando prioridade a coisas que edificam, coisas que fazem o nosso bem, né? Estudo, trabalho, enfim, que vão fazer nosso bem. Então, são perguntas para nós refletirmos, né? Para nós refletirmos em nossa vida. Tá bom? Bom, outra coisa importante que nós precisamos falar também, em se tratando de administração cristã, das coisas que Deus nos deu, é com relação aos nossos dons, aos nossos talentos, né? Que são habilidades ou capacidades que Deus nos dá. Se você é um bom médico, um bom dentista, um bom pedreiro, um bom estudante, um bom professor, enfim, que seja um bom profissional na sua área, né? O que nós fazemos deve ser de forma correta, de forma coerente. As nossas habilidades devem estar sempre a serviço das outras pessoas e devemos sempre dar o nosso melhor no que nós fazemos, em nossas vocações, né? Deus nos deu esses dons, Deus nos deu essas habilidades, Deus nos proporcionou faculdades, universidades para termos bom estudo, né? E precisamos administrar bem também essas coisas, né? Nossas habilidades devem estar a serviço das pessoas. E Jesus mesmo diz, né? Mas falando para os pequeninos, né? O bem que vocês fizerem para um desses meus pequeninos é a mim que estarão fazendo. E isso vale para o nosso próximo, né? Quando a gente, em nossos empregos, em nossas vidas diárias, fazemos o bem ao nosso próximo, estamos fazendo bem também a Deus, né? Estamos administrando corretamente os bens que Deus nos dá. E entre as habilidades que nós temos, e dons e capacidades que nós temos, também nós temos os dons espirituais, né? E os dons espirituais também são para o serviço das pessoas e para o serviço do reino de Deus. Por exemplo, se você tem a habilidade de orar em público, ore em público, né? Faça isso. Se você tem a habilidade de pregar, ensinar a palavra de Deus, faça isso, né? Vai para o sua escola dominical ou até mesmo para o seminário, né? Se tem uma boa voz, toca um instrumento, use isso para louvar a Deus. Se tem habilidade para aconselhar pessoas, faça isso com dedicação. Então, se a gente tem habilidades e dons e talentos, usemos isso também para a honra e para a glória de Deus, né?
precisamos fazer uma boa administração também dos nossos dons, dos nossos talentos. Não enterremos eles, né, mas usemos isso para a honra e para a glória de Deus, para o reino de Deus. Júlio, quer falar? Pastor, falando de dons espirituais, os discípulos de Jesus tinham os dons de cura, libertação. Por que nós não vemos hoje nas nossas igrejas, sendo que as igrejas pentecostais usam esses dons? Uhum. Tá. Os dons de curas, enfim, que a gente tem vários hoje, né, que outras igrejas pregam bastante sobre isso, não é que não possam existir, tá? Ou que não existam, né? Se a gente dizer que Deus não pode operar milagres e curas ainda hoje, estaríamos limitando o poder de Deus, né? Mas quando a gente fala por exemplo, de revelação, de curas, né, ou mais especificamente de revelação, vamos pegar o exemplo das revelações, novas revelações. A Bíblia é muito clara quando diz, lá em Apocalipse, no último capítulo, que nada deve ser acrescentado ao que já foi escrito. A única revelação que nós precisamos ter é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Os discípulos, na época deles, Jesus deu para eles a autoridade para fazer curas, para fazer milagres. Mas essa autoridade que Jesus dá é somente para os discípulos, somente para os apóstolos, né, para os 12 apóstolos, né? Não é uma coisa que Jesus dá para nós hoje ainda. O que Jesus dá para os pastores, como nossa igreja especificamente agora, né, é o ofício das chaves, né? O que a gente desligar na terra vai ser desligado no céu, o que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu, né? É o texto que bíblico Jesus diz aí isso, né? Ou seja, nós temos o poder de perdoar pecados, por exemplo, né? A gente perdoa os pecados das pessoas no culto, por exemplo, né? Mas em nome de Jesus, né? Em nome de Cristo Jesus. Então, as únicas pessoas para que foram concedidas esses dons, tipo de curas, né, por exemplo, de milagres, foram aos discípulos, aos 12 apóstolos, né? Então é uma coisa que foi destinada apenas a eles, né? A autoridade que Deus deu, que Jesus deu apenas a eles. Não sei se eu te respondi ou ficou alguma dúvida ainda, Júlio. Sim, pastor, mas hoje tem várias igrejas que diz ter esses dons de cura, esses dons de expulsar de fato, onde a minha esposa tem esses dons. E a gente vê, quando eu vou visitar com ela, que às vezes eu levo ela lá. Aí a gente vê, e de fato acontece. Que autoridade eles exercem? Então, uma boa pergunta, Júlio. Uma boa pergunta, né? De novo, como eu disse antes ali, né? Se a gente dizer que não é possível, a gente limitaria o poder de Deus, né? Então, não podemos dizer que não é possível. É possível, né, acontecer, né? Mas o que a gente vê em muitas igrejas hoje, principalmente igrejas, vamos dizer que igrejas que aparecem na TV muitas vezes, a Universal, a Mundial, né? O que existe ali é muito teatro, né? Então, muitas pessoas ali contratadas para dizer que estavam passando mal, mas depois foi curadas. E vamos pegar um caso não de igreja cristã, né? Mas, por exemplo, aquele, acho que é João de Deus, que curava muitas pessoas, né? Muitos curados, entre aspas, dele, não foram realmente curados, né? Não foram realmente curados, né? E aí tiveram problemas depois em suas vidas. O que a nossa igreja acredita, como igreja luterana, né? Acreditamos muito na doutrina das vocações, né? Deus pode curar hoje ainda? Com certeza pode. Mas Deus usa meios para fazer isso. Por exemplo, se a gente está doente, quem nós procuramos quando a gente está doente? A gente procura quem? Médicos. Pessoas especializadas em curar pessoas, em resolver problemas de doenças, né? Então, o que a gente diz? Deus dá capacidade aos médicos, às pessoas que estudaram para isso, para conceder a cura para essas pessoas, né? Então, Deus age através das pessoas. Deus age e cura pessoas através de pessoas capacitadas para isso, né? Especializadas nisso, né? Então, usam farmacêuticos, usam medicações, médicos, enfim, né? Pastores
dão a cura para a alma, para o bem espiritual, né? Para a cura para a alma, né? Curamos a alma, dando perdão dos pecados, fortalecimento de fé, enfim. Então, a gente crê que Deus cura sim, Deus realiza milagres sim ainda hoje, mas tem meios para isso, né? Deus usa pessoas para fazer isso, né? Médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, tantas outras vocações que existem no mundo. Pedro, pode falar. Além disso, eu acrescentaria a fala do pastor de que, quando olhamos para o Brasil, principalmente, nós temos uma divisão muito bem delimitada de quantas pessoas tem em cada tipo de igreja. Ou seja, quando nós olhamos para os luteranos, nós talvez tenhamos algo em torno de 300 mil. Eu acabei de jogar aqui no Google e olhar as estatísticas, não sei se bate, mas quando se olha os dados de, por exemplo, como igrejas que a gente sabe que tem no mínimo 50 por capital, como uma Assembleia de Deus, nós vemos que tem em torno de 6 milhões de membros. Então, assim, se você pega por uma questão de estimativa, se entende que por quanto mais pessoas, mais atividades acontecem dentro de uma igreja. Tanto a gente fala isso para escândalos, quanto que para situações de milagre, quanto que para situações de testemunho e outras ocorrências que podem ter, né? E, assim, sobre essa questão que o pastor comentou, né? Nós não limitamos o poder de Deus, mas vemos que também temos que tomar muito cuidado. Isso é uma opinião minha, que eu vim de um contexto assim, para que nossa fé também não esteja baseada nessas coisas, porque se for assim, nós podemos ser muito bem enganados por pessoas em que fazem teatro, ou até mesmo por situações em que forças malignas possam se passar por um milagre, para que aconteça da pessoa crer de maneira apenas naquela obra, entendeu? Mas não necessariamente acreditar aquilo que foi feito a Deus. Isso aí, o que o Pedro falou é justamente isso, Pedro. Foi bem correto na sua fala. Muitas dessas pessoas que vão nessas igrejas que promovem curas e milagres não estão indo por causa de Deus, por causa da palavra de Deus ou por causa de Jesus Cristo. Estão indo porque vão obter cura, né? Então a fé não está firmada em Deus especificamente, mas na cura que elas podem ter lá, né? Ou em novas revelações que elas podem ter. Então, a fé não está bem firmada na palavra de Deus, mas sim nas curas, no que a igreja pode oferecer para essas pessoas. Por isso, temos realmente que tomar muito cuidado com isso. O Pedro foi muito claro na fala dele, né? Temos que tomar muito cuidado no que está nos motivando aí nessas igrejas, né? É a cura que eles oferecem, as revelações que eles dão novas revelações, ou é a palavra de Deus? Ou é Jesus Cristo, né, que nos dá a salvação eterna? Ou é realmente a palavra que edifica, que nos consola, que nos conforta, né? O que é que está nos motivando nessas igrejas, né? A ir à igreja especificamente, né? Se for outra coisa que não seja Cristo, que não seja a cruz de Cristo, temos alguma coisa errada aí, né? Porque a fé não está no objeto certo, né? Mas está no objeto errado, que é a cura, que é a revelação, né? Mesmo que falem que é por causa de que Deus promova isso, né? De novo, não duvidamos disso, mas quando a gente pensa que Deus dá capacidade para muitas pessoas para ajudar essas outras pessoas que têm problemas e curas, né? Deus concede capacidade para elas. Devemos talvez confiar nisso. Não, Deus deu capacidade ao médico para me curar. Deus deu capacidade ao psicólogo para me tratar psicologicamente, entre outras coisas, né? Então, onde está a nossa confiança, né? Está na palavra de Deus, em Jesus Cristo, ou simplesmente no curar, ou simplesmente em novas revelações e em milagres, né? Então, sempre temos que pensar nisso, né? Onde está o objeto de nossa fé, né? É Deus, é Jesus Cristo, ou são outras coisas que assumem o lugar de Deus, né? Temos que tomar bastante cuidado com isso. Pedro, pode falar. Só deixar um breve comentário de uma situação que ocorreu comigo, que eu conheci um amigo,
em que ele estava contando a história de conversão dele e de que ele participava de destes movimentos em que você cultua entidades, espíritos. Eu não vou saber dizer ao certo qual é a religião, mas dado um momento, uma das pessoas que estava nesse meio estava visivelmente possuída por um espírito. E no que eles tentavam expulsar, porque isso estava chegando a níveis de agressão, ninguém conseguia segurar a pessoa. E quando você ouve alguns relatos sobre isso, é uma coisa realmente assustadora. Ele comentou que quando se perguntou a essa criatura, a essa entidade, o que deveria ser feito, né, para que ele fosse embora, ele falou: chame um cristão para que ele expulse eu que estou aqui, né? E aí, naquele momento, aquela pessoa, né, que estava me contando isso, ele falou: mas por que eu ficaria lá, né? Se eu sei que aquele que é todo-poderoso, que é Deus, é quem tem o poder para expulsar demônios, né? Então, diante disso, nós vemos como muitas coisas, elas realmente não são meramente racionais e existem demônios, né? Então, quando nós olhamos para situações assim, nós devemos ter fé. E quando pensando principalmente no estudo anterior que fizemos sobre oração, quando oramos para Deus, nós pedimos por uma libertação, eu imagino que principalmente espiritual, das provações que nós temos. E que quando nós pedimos essas coisas, é certo que receberemos. É certo que receberemos o perdão, é certo que receberemos a capacitação para vencer o pecado, e da mesma forma para expulsar situações como estas. Mas Isso aí. muitas outras situações, como cura, ou você profetizar uma situação, às vezes não necessariamente é simplesmente a vontade de Deus. E a gente não sabe disso, por isso que quando alguém está no leito de morte, nós não devemos ficarmos desesperados, pedindo para Deus, e se Deus não curar a pessoa, nós deixarmos a nossa fé se abater por isso, porque não é isso que motiva a nossa fé. Isso é algo secundário, algo que pode acontecer. Uhum. É isso mesmo. Né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a gente fala de tipo, uma pessoa com um leito de morte, né? Pode ser que a vontade de Deus seja que ela morra, que Deus leve ela para os braços dele, né? Como pode ser um milagre, como pode ser acontecer um milagre. Então, muitas igrejas, quando vão a hospitais, por exemplo, e por isso que muitos hospitais têm muita, não aversão, mas uma crítica com várias igrejas, não deixam algumas igrejas entrarem em hospitais, isso é uma realidade mais do sul, lá do Rio Grande do Sul, tá? Mas, assim, justamente porque, assim, as igrejas prometem, não, porque Deus vai curar, que Deus vai curar. E pode ser que Deus não cure. E daí, se Deus não cura, dá uma frustração, né? Ocorre uma frustração da pessoa. E aí é um problema, né? Porque a fé estava na cura e não em Deus, na vontade de Deus. Então, sempre cuidar com isso também, né? De falar para Deus, ó, Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha, né? A sua vontade será a melhor para nós. Né? Júlio, te respondemos ou te respondi? Pastor, Pode falar. entrando nessa parte que o Pedro falou, eu também testemunhei a igreja que a minha esposa frequenta. Tem esses dons. A minha esposa jejuou, orou, jejuou e buscou. E pode-se dizer que Deus entregou esse dom para ela. E eu sou testemunha viva que existe sim esse dom que o Pedro mencionou aí, como o dom de cura também. Eu já vi por experiência própria. Tá. Por experiência própria mesmo. E quando eu estava longe da luterana, estava com ela, eu mesmo busquei o dom de cura e obtive esse dom. Só que é um dom, deixa eu falar, é um dom que você sente sua mão pegar fogo, arder. E você sente o seu íntimo aonde. Não é igual aquelas igrejas, eu vou orar, Deus vai curar. Não é um dom que Deus praticamente te mostra no seu coração, fala, vai. Você sente o seu coração arder, queimar.
por dentro, e quando você olha na pessoa, você sente o desejo de ir. Uhum. Não duvido que isso aconteça, Júlio. Não duvido realmente. O Espírito Santo fala com a gente de maneiras bem interessantes, né? Bem diferentes às vezes também, né? Mas, de novo, aquela questão que eu falei antes, né? A nossa confiança não deve estar nisso, tá? A nossa confiança nunca deve estar nisso, em o fato de curar, o fato de poder curar ou algum dom, né? A nossa confiança sempre tem que ser Jesus, sempre tem que ser Cristo, né? São coisas secundárias, como o Pedro bem falou, né? A confiança é Cristo, né? E a vontade dele por nós, né? Se nossa confiança está em outras coisas, a gente pode se frustrar muito, né? Como já aconteceu muito com muitas pessoas em muitas dessas igrejas, né? Que eu conheço, né? Pessoas que se frustraram porque acreditavam numa coisa e não receberam, ou chegou um momento que parou de ter esse dom, vamos supor assim, né? E daí se frustrou, né? Então, a nossa confiança tem que ser Jesus sempre, tem que ser a cruz de Jesus sempre, né? Jesus morreu por nós, nos salvou, e essa é a nossa confiança, nossa esperança, né? Que nós vamos ter uma vida eterna, né? No céu. Então, Deus pode realizar milagres? Com certeza pode, né? Mas a nossa confiança tem que estar sempre nele, sempre confiando nele e somente nele, né? Não em outras coisas que são secundárias em nossas vidas. Tá bom? Vamos lá, próxima parte, que é quase... Não, falta um bocadinho, tá? Outro aspecto que Deus nos dá para administrarmos bem são os nossos bens, né? E aí entramos mais especificamente agora na oferta, tá? Com os bens, nós também podemos glorificar ao nosso Deus, né? Deus nos dá tudo e a ele queremos honrar com tudo que nós temos também, né? Reconhecendo que nós somos apenas administradores dos bens do Senhor, podemos administrar os bens que ele nos concede, aplicando eles em coisas que são da vontade de Deus, como, por exemplo, nosso sustento, né, alimentação, saúde, segurança, lazer, economia, estudo, enfim. Então, a gente usa nossos bens, nosso dinheiro, para fazermos isso. Mas, antes de tudo, precisamos lembrar que Deus ocupa sempre o primeiro lugar na administração dos nossos bens, quando a gente lembra e reconhece que tudo vem dele, né? Recebemos tudo de Deus e por isso podemos dar graças a ele por tudo que nós temos, né? Tudo que nós temos é tudo ele que nos dá, né? Por isso, antes de tudo, nossa primeira preocupação na administração de nossos bens deve ser levar a sua palavra e a sua salvação para mais e mais pessoas. E para isso, também precisamos destinar e aplicar os nossos recursos financeiros, né? A igreja existe para levar Cristo para todos. E a única forma que a igreja consegue fazer isso, né, para fazer isso, é através das ofertas, né? Sem dinheiro, a igreja não consegue se sustentar, se manter e, consequentemente, levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, por que nós ofertamos, né? Qual que é a motivação que nos leva, que nós temos para ofertar? Tem pessoas que perguntam assim, por que você oferta? Aí a resposta é, eu oferto porque tenho que pagar a igreja, ou porque tenho que pagar o pastor, ou tenho que pagar as contas da igreja, etc. Não, né? A nossa motivação não deve ser essa, para pagar pastor, para pagar a igreja, né? Nós nunca ofertamos por causa disso, e essa não deve ser, ou não deveria ser, a nossa maior motivação para ofertarmos. Claro que o valor de oferta é administrado pela igreja para essas finalidades, né? De cuidar, de sustentar a igreja. Mas a motivação que nós temos para ofertar sempre deve ser a graça de Deus em nossa vida. Deus é tão amoroso para conosco que envia o seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, né? Deus nos deu a fé, Deus nos deu a salvação, Deus nos deu a vida eterna, e tudo isso de forma gratuita. Portanto, essa graça de Deus, que Ele nos dá de graça, é o que nos motiva a ofertar ao Senhor. Sempre lembrem disso, tá, gente? Nunca esqueçam disso. A maior motivação para ofertar deve ser a graça de Deus. Deve ser a graça de Deus em suas vidas.
E, de novo, pego o texto de Provérbios, capítulo 3, lá do rei Salomão, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias, as primeiras coisas da sua renda, não com o que sobra no final do mês, né? Quando a gente recebe o nosso salário, a primeira coisa que devemos fazer é tirar a parte da igreja, a parte de Deus, né? A parte da gratidão a Deus, né? Honre com as primícias, com as primeiras coisas que nós recebemos, né? E agora que nós reconhecemos o amor, reconhecemos a graça de Deus em nossa vida, nós então queremos honrá-lo. E uma das formas para fazer isso é por meio também de nossas ofertas. Um outro texto para falar para vocês, 2 Coríntios 9, 7. Esse texto eu sempre deixo lá na liturgia das ofertas, né? Sempre coloco esse texto lá para a gente lembrar, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós não podemos trazer nenhuma oferta ao altar de Deus gemendo ou reclamando, porque nós temos que ofertar, por exemplo. Nós devemos sempre fazer isso com alegria em nossos corações. Se você, por acaso, pegou aquele dinheiro para ofertar e ficou triste, poderia fazer outra coisa, poderia fazer uma festa com esse dinheiro. Não oferte. Não oferte, não coloque sua oferta ao altar de Deus. Porque você vai ofertar reclamando. Você não vai ofertar de coração alegre. Não, porque essa oferta é de gratidão a Deus, né? Então não oferte se você não estiver fazendo isso de bom grado, né? Por que eu devo ofertar? Né? Eu ofertarei, de novo, por causa da graça de Deus em minha vida. Deus é bom para comigo. Deus é amoroso para comigo. Deus me deu a fé, me deu o amor, me deu a esperança, me deu a compaixão, me deu a alegria de estar vivendo o meu dia a dia. Então, em resposta a esse amor de Deus na minha vida e toda essa graça que Deus me dá, eu também irei levar a minha oferta de gratidão diante do altar do Senhor, né? Não podemos nunca perder isso de vista, né? Existem muitas pessoas que acabam se perdendo na caminhada, acabam não entendendo a motivação correta da oferta e muitas deixam de ofertar. O diabo muitas vezes se aproveita de situações assim para colocar na cabeça das pessoas outras realidades, outras ideias diferentes daquilo que a palavra de Deus nos coloca. Por isso é muito importante entendermos o que nos motiva a ofertar, né? A motivação não deve ser simplesmente pagar as contas da igreja, né? Pagar o pastor, pagar as coisas da igreja. Também pode ser essa motivação, mas a principal motivação deve ser uma resposta em gratidão ao amor de Deus. Essa deve ser sempre a maior motivação. E se em todos os cristãos essa for a motivação maior, com toda certeza todos irão ofertar de bom grado, com generosidade, e a igreja poderá administrar as ofertas da melhor maneira possível, né? Não precisando pedir para que ofertem, mas todas as pessoas realmente forem movidas pelo amor de Deus, vão ofertar de forma espontânea, de forma espontânea e de forma graciosa, né? De forma generosa, para que a igreja possa sustentar o trabalho do evangelho no reino de Deus. Então, podemos resumir isso em três coisas, né? Ofertamos porque Cristo nos redimiu, porque Cristo, em sua graça, ainda nos dá condições materiais para vivermos aqui no mundo, né? Os nossos bens financeiros, nossos bens e tudo que nós temos é Deus quem nos dá, né? Ofertamos porque reconhecemos que muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo e através de nossas ofertas e da administração da igreja, essas pessoas terão oportunidade, né? A palavra de Deus vai ser levada para mais e mais pessoas. E ofertamos porque faz parte da vida cristã, faz parte de nossa fé. Se você é cristão, você vai ofertar. Não é que você é cristão e deve ofertar ou que você pode ofertar. A sua fé vai te mover a isso. Então, se você é cristão, você vai espontaneamente ofertar.
2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina ou nos constrange, em outra tradução, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Né? O amor de Cristo nos constrange, né? Nos constrange ou nos domina. Né? O constranger aqui, ou dominar, não é no sentido de prejudicar, né? Mas no sentido de impulsionar. Né? O amor de Deus, o amor de Cristo em nossas vidas nos impulsiona, nos empurra para ofertarmos ao nosso Deus. Né? Então, se você é cristão, se você tem fé, espontaneamente você vai ofertar, sim. Você vai querer ofertar. Pelos motivos que nós falamos. Para agradecer a Deus, né? Para reconhecendo que muitas pessoas não conhecem a Cristo, e por meio da minha oferta eu vou levar essa palavra de Deus para mais e mais pessoas, e porque faz parte da minha vida, faz parte da vida cristã, né? Como a gente viu antes também na história de Caim e Abel, né? As ofertas fazem parte da vida cristã desde o início do mundo, né? Uma coisa que faz parte da história cristã desde o início do mundo, tá? Bom, sabendo que temos que ofertar, nós temos que ofertar. Agora, quanto eu vou ofertar, tá? Antes de passar para essa parte, alguma pergunta ou alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, quanto nós vamos ofertar? Sabendo que nós ofertamos movidos pela graça de Deus na nossa vida, agora que eu vou ofertar, quanto eu devo ofertar? E essa é uma pergunta que muitas pessoas continuamente fazem. E isso vai depender muito da compreensão que a pessoa tem a respeito da administração cristã, a respeito da mordomia cristã que nós vimos agora há pouco. Quanto menor for a compreensão sobre isso, maior dificuldade a pessoa terá para decidir o quanto ela deve ofertar. Porém, quando a pessoa compreende, conhece a respeito da mordomia cristã, de que tudo o que nós temos vem de Deus, essa pessoa vai ofertar com muito mais tranquilidade, porque ela tem certeza e clareza sobre o que significa as ofertas na sua vida, na vida da igreja e na vida do reino de Deus, na vida das pessoas ao seu redor. A Bíblia Sagrada nos dá diversas orientações nesse sentido e que vão nos dar um norte sobre o quanto ofertar. Então, a minha decisão sobre o quanto ofertar vai ser definida a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Então, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, diz assim: mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, a partir daquilo que eu recebo de Deus, a partir daquilo que eu entendo sobre as grandiosas bênçãos de Deus na minha vida, o sustento que Deus me dá, as bênçãos materiais, espirituais, dons, tudo que Deus me dá e quanto eu ganho no meu mês de trabalho, eu então vou ofertar ao nosso Deus, ao meu Deus. Né? 2 Coríntios 9, versículo 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quando eu for ofertar ao meu Deus, eu não posso ser avarento, eu não posso ser mesquinho quando levar a oferta ao Senhor, mas sim ofertar com generosidade. E quando a Bíblia diz que devemos fazer uma oferta generosa e que não haja avareza de nossa parte, é que nós tenhamos realmente clareza sobre esse assunto, né? E sobre o significado das ofertas na minha vida e para onde serão canalizadas e dispostas a minha oferta. Então, a compreensão que eu tenho do reino de Deus, da minha fé, da minha salvação e vida cristã, vai me motivar e estimular também a ofertar melhor para o reino de Deus, pois sei que esse evangelho que eu creio, que eu vivo em minha vida diária, vai alcançar muito mais pessoas. E aí podemos lembrar, então, da história da viúva pobre, da viúva pobre, né? A viúva pobre ofertou 2 moedinhas lá que ela tinha, e Jesus disse para ela, para os discípulos, né?
essa oferta é maior do que qualquer outra oferta de dinheiro, de tanto dinheiro, todos os fariseus estão colocando no prato. Aquela viúva ofertou tudo o que ela tinha, na confiança de que Deus continuaria a abençoando, continuaria no controle de sua vida. Né? 1 Coríntios, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, o apóstolo Paulo, sempre quando vai tratar de oferta, ele nunca vai falar de um valor específico, mas ele vai sempre vai falar de uma questão de proporcionalidade, de percentual, né? Como aqui, né? Conforme a sua prosperidade, você oferte ao seu Deus, né? Não um valor específico, mas proporcionalmente. Você recebe tanto, você vai ofertar proporcionalmente ao que você recebe. Aí vamos dar um exemplo claro, para ficar claro para vocês isso. Digamos que alguém receba R$1.000 por mês e essa pessoa dedique 10% da sua oferta ao Deus. Então, a sua oferta, 10%, será R$100, né? R$1.000, 10%, R$100 de sua oferta. Se essa pessoa recebe 4.000, se for 10% a sua oferta, vai ser R$400, né? Ou seja, se um mês eu vou receber menos, a oferta também será menor. Se outro mês eu receber mais, a oferta também será maior. E aí entramos, então, na oferta proporcional, na oferta percentual, que a Bíblia muitas vezes recomenda, o apóstolo Paulo, e a nossa igreja, a IELB, também recomenda muito, né? A oferta proporcional, ela pode ser gerenciada de uma maneira muito natural em nossa vida. Por exemplo, as pessoas que são autônomas, por exemplo, que nem sempre têm o mesmo valor de salário, rendimento mensal no seu mês, enfim, a sua oferta também vai oscilar, né? Se eu vou receber menos, eu vou ofertar menos. Se eu vou receber mais, eu vou ofertar mais. Já os que são assalariados, a sua oferta de janeiro a dezembro será sempre a mesma. Então, se a pessoa tem a oferta proporcional, né, será de acordo com o que ela receber no seu mês, né? E aí vocês podem me perguntar assim, pastor, o dízimo é uma referência? Sim, né, 10%, né? O dízimo, sim, é uma referência. Mas o dízimo é uma referência mais específica do Antigo Testamento, né? As muitas coisas do Antigo Testamento eram sombra das muitas coisas que viriam depois, né? Então, o dízimo é uma dessas coisas que estavam relacionadas ao Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele não fala especificamente sobre o dízimo em si, mas fala dessa questão de proporcionalidade, de proporção. É como o texto que nós vimos antes, depois, né? Oferte, separe uma quantia conforme a sua propriedade ou prosperidade, né? Então, é sempre uma questão de proporção no Novo Testamento. Mas eu posso ter o dízimo como referência? Claro que eu posso, né? Quero ofertar 10%, vou ofertar 10%, né? Eu, por exemplo, não oferto 10% ainda, né? Estou trabalhando para chegar nos 10%. É um desejo que eu tenho, mas até lá é uma caminhada que eu vou correr, né? Mas eu não oferto 10% ainda, mas estou trabalhando para conseguir chegar aos 10%. Né? E uma coisa assim, gente, é bom lembrar que Deus não nos deu somente 10%, né? Deus nos dá 100% de tudo que nós temos, de tudo que o que nós temos em nossa vida, né? E por isso, Deus não quer 10%. Deus quer 100% de nossa vida toda dedicada a Ele. Então, aquilo que a gente falou da administração cristã, né? Nós apenas administramos o que Deus nos dá, né? Mas tudo é dele, né? Então, tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E sempre iremos usar tudo o que temos, nosso corpo, mente, vida, trabalho, nossos bens, tudo que nós temos, nós vamos usar para a honra e para a glória dele. Né? No nosso trabalho, vamos agir conforme a honra e glória dele. O que nós vamos comprarmos, né? Não usarmos nosso dinheiro para fazermos coisas pecaminosas, mas coisas que edifiquem, né? Que nos sustente também. Então, sempre vamos usar tudo que nós temos, né? Para a honra e para a glória de Deus. E sobre esse tópico de quanto ofertar,
quero dizer que a oferta voluntária vem a partir de nosso coração, né? Vem da forma como eu compreendo o evangelho. Existem pessoas que dizem que ofertam de forma voluntária, mas chegam na igreja e são mesquinhos, né? São avarentos, como o texto bíblico diz, né? Em sua oferta. A oferta é, sim, de forma voluntária. Mas quando tocamos no lado espiritual de nossa vida, talvez essa pessoa não esteja compreendendo a grandiosidade do evangelho e da graça de Deus em sua vida. Lembre do que eu disse sobre a administração cristã, né? É pura graça de Deus em nossa vida. A nossa maior motivação deve ser a graça de Deus. E como eu vou retribuir essa graça de Deus? Ofertando a minha vida inteira, né? Não só o meu dinheiro, mas a minha vida em oferta a Deus. E a oferta do prato, a oferta que a gente oferta na igreja, é uma das coisas que a gente vai levar para ofertar a Deus. Então, muitas vezes as ofertas que nós temos, que nós fazemos, muitas vezes é um reflexo do que é a minha vida espiritual também, né? Por que o pastor o pastor tem que saber, por exemplo, quanto cada membro está ofertando, né? A gente tem as ofertas de envelopes, daí ali a gente tem cada valor de cada pessoa oferta, né? Porque se a pessoa, por exemplo, vamos dizer que um ofertante assíduo na igreja, do nada parou de ofertar. Aconteceu alguma coisa. Então o pastor vai lá e vai conversar com a pessoa. O que aconteceu, né? Tá com um problema financeiro? Aí a igreja tem a responsabilidade de ajudar essa pessoa, né? Tá com um problema na fé? Aí precisamos ver como é que tá a fé dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa parar de ofertar é muito uma questão de fé, né? A fé tá ficando fraca, né? Ou muitas vezes pode ser uma questão financeira e a igreja tem a responsabilidade de ajudar essa pessoa. E por isso nós podemos saber, né? Não para ver uma pessoa está ofertando mais ou menos, não para isso, né? Mas para vermos a regularidade da oferta, né? Se a pessoa para de ser regular do nada, tem algum problema aí, né? E ele precisa chamar a atenção disso, né? Então, assim, gente, se a minha vida espiritual é totalmente dedicada a Deus e eu compreendo essa graça de Deus em minha vida, logo eu vou contribuir também através das minhas ofertas a partir da graça de Deus que eu tenho em minha vida. Se a minha vida espiritual não está boa, provavelmente vou ofertar também muito menos, né? Ou quem sabe nem ofertar. E isso poderíamos aplicar a qualquer coisa que faz parte da nossa vida cristã, né? Se a minha fé está fraca, eu vou agir como um mundano, né? E aí, como eu vou ler, trouxe uma citação aqui de um livro que eu estou lendo, acabei de ler hoje, né? O Deus que Destrói Sonhos. Recomendo vocês comprarem e lerem, né? O autor cita um pensador cristão, o pensador Packer, o sobrenome dele. E esse pensador disse a seguinte frase: se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor essa pessoa dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como seu pai. Se este pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Então, se uma pessoa se diz cristão, mas não age como tal, tem alguma coisa errada aí, né? Se nós compreendemos de verdade o que é ser um filho de Deus, toda a nossa vida será dominada, será controlada por esse pensamento. Eu sou filho de Deus. Logo, eu vou agir de forma diferente e toda a minha vida será dominada por esse Deus. Isso significa viver de forma cristã, significa também ofertar, não só financeiramente, mas também ofertar nossa vida inteira a Deus, sabendo que Deus é o mais importante e o primeiro sempre em nossas vidas. Por isso precisamos lembrar que a graça de Deus em nossa vida é uma coisa maravilhosa, né? O perdão dos pecados, a fé em Cristo Jesus são coisas maravilhosas por nós. E por esta razão, quando nós vamos nos perguntar quanto eu devo ofertar, devo refletir também numa seguinte pergunta, que eu também sempre reflito quando vou decidir quanto ofertar. Seguinte pergunta: qual o tamanho da graça de Deus que eu tenho em minha vida?
qual que é o tamanho da graça de Deus que eu tenho em minha vida. E a partir da compreensão que eu tenho sobre isso, a partir da compreensão que eu tenho sobre a minha fé, que ofertar também é um assunto de fé, eu vou decidir o quanto vou ofertar. Sempre devemos pensar, eu não quero dar de qualquer jeito a minha oferta. Deus me deu o melhor do mundo. Deus me deu o melhor. Deus me deu a salvação. Deus me deu a sua graça. Deus me deu o perdão dos pecados. Deus me dá tudo o que eu tenho. Por isso, eu também quero dar a Ele o melhor. Seja 5%, 2%, 7%, 10%, 15% da minha renda, vou dar o melhor que eu posso. Né? Quanto vou ofertar é uma coisa que nós decidimos. E que nós possamos sempre honrar isso em nossa vida cristã. Se o melhor que você pode dar é 2%, oferte 2% de sua renda. Se o melhor é 7%, oferte 7% de sua renda. Se você pode dar 20%, oferte 20%. Né? Se esse for o melhor que você pode dar. Sempre pense nisso. A graça de Deus é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Eu vou ofertar também o meu melhor a Deus. E para finalizar, a minha oferta ao Senhor, ela é uma decorrência do fato de que eu devo me dedicar e oferecer a minha vida inteira, primeiramente ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Todos os dias as pessoas devem se dedicar primeiro ao Senhor. Né? Devo me entregar a Deus e deixar que Ele cuide de minha vida. E assim, dessa forma, podemos levar a nossa oferta de gratidão a Deus, porque nós pertencemos a Ele. Né? E tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, mas pertence a Deus. Apenas sou administrador ou um mordomo de Deus aqui no mundo. Né? Eu administro, é minha vez de administrar as coisas que Deus me dá. Portanto, quando a gente oferta, a nossa oferta não é somente questão financeira, mas toda a minha vida é dedicada ao Senhor. Os dons, o tempo, a vida, as habilidades, a capacidade, dinheiro, bens, tudo pertence a Deus. Toda a nossa vida. Tudo que somos pertence ao Senhor. Por isso, precisamos fazer um bom gerenciamento da nossa vida, da nossa administração cristã. A minha oferta ao Senhor se dá em vários lugares, no meu trabalho, também na minha casa, porque nossa vida toda é entregue a Deus, e assim Ele nos abençoa, Ele cuida de nós a todo momento. Então podemos ofertar sempre, em todo lugar, onde estivermos. Podemos viver e demonstrar nossa vida de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E também podemos ofertar financeiramente, com gratidão ao nosso Deus, sabendo que Ele nos deu o melhor, e nós também podemos oferecer o nosso melhor para Ele. Gente, Deus precisa do nosso dinheiro? O que vocês acham? Deus precisa do nosso dinheiro? Acho que mesmo que as pessoas deixem de contribuir, a obra de Deus não vai parar. Vai continuar. Sim, vai continuar. Sim. Mas, assim, financeiramente falando, a Deus, a gente precisa dar dinheiro para Deus. Precisamos? Não precisamos. Né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é todo poderoso. Ele é criador de tudo. Né? Deus não precisa do nosso dinheiro para cuidar da sua criação. Não precisa. Né? Mas para que o seu evangelho se mantenha firme aqui no mundo, a sua igreja precisa de recursos financeiros. Né? Então, a partir de nossas ofertas de gratidão a Deus, também precisamos ter em mente isso. Se queremos que esse evangelho maravilhoso se propague pelo mundo inteiro, eu posso ajudar também através das minhas ofertas, com as minhas ofertas. Né? E isso, quem sabe, também seja uma motivação para nós ofertarmos. Não a principal, porque a principal motivação qual que é? É a graça de Deus na minha vida. Essa é a principal motivação. Mas se queremos ter uma motivação secundária, é essa. Né? A igreja não funciona sem recurso financeiro. Né? A palavra de Deus não é levada às outras pessoas sem recursos financeiros. Precisamos de dinheiro para transporte, precisamos de dinheiro para passagem de avião, passagem de carro, né? Precisamos de dinheiro para tudo isso. Né? Saibam, por exemplo, a nossa igreja especificamente, né?
saibam que a nossa igreja, né, a Martim Lutero, a paróquia Martim Lutero, todas as igrejas do Brasil também, todos enviam 11% de tudo que a gente contribui de nossas ofertas, 11% de tudo isso é enviado ao Caixa Nacional de nossa igreja. E para que isso? Né? Isso é usado para mantermos nosso trabalho em frentes de missão em nossa igreja, tanto no Brasil quanto na África, que está muito comum, nossa igreja está muito forte lá na África, né? Esses 11% de nossas ofertas são usadas para manter alunos e professores no Seminário Concórdia para estudar, são usadas para construir templos e fazer reformas. Nossa paróquia está sendo muito abençoada com isso, né? Aqui no Jandai especificamente, né? Estamos reformando toda a igreja. Martim Lutero fez a casa do pastor Ivan, agora para a casa pastoral. Tudo isso por causa de ofertas, né? Tudo isso por causa de ofertas. Além disso, né? Nossas ofertas também foram destinadas às enchentes do Rio Grande do Sul, né? As enchentes, nossa igreja foi uma uma frente lá nas enchentes, né? Conseguimos arrecadar de todo o Brasil por volta de 3 ou 4 milhões de reais, né, com nossa igreja, e esse dinheiro está sendo usado lá para ajudar as pessoas, né? Então, resumindo, né, nossas ofertas são muito importantes, seja ela o mais baixa possível, né, o mais grandiosa possível, independente. Nossas ofertas ajudam para que o evangelho se propague, para que o evangelho seja levado para as pessoas. Então, assim, gente, saibam que quando vocês ofertam, vocês contribuem e muito para que Jesus chegue a todos. Cristo chegue para todos. Né? Então, ofertem também, né? Tendo a principal motivação, a graça de Deus, mas ofertem também pensando nisso. Nossa, com minha oferta, eu estou ajudando também que a minha igreja cresça, que a palavra de Deus seja levada para mais pessoas. Né? Alguma pergunta mais? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Tranquilo. Diz aí, Pedro. Não, acho Tá que foi bem tranquilo? completo, né? Aham, sim. Ah, então beleza. Show de bola. Os outros tranquilo também? Sobre a questão financeira, tudo mais tranquilo também? Questão de proporcionalidade, de percentual, assim? Tudo tranquilo? Júlio, pode falar. Tudo tranquilo, professor. Maravilha. Então, beleza. Deixa eu encerrar a live aqui, então, para a gente encerrar nossa gravação.